Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um Virando o Jogo e hoje um dia muito especial, episódio 47, um ano de programa, um ano dessa empreitada, deste movimento para poder levar até você empreendedorismo, inovação e muita informação de qualidade. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam ao longo desse ano para que nós pudéssemos chegar até aqui com essa missão de levar conhecimento, levar inovação, levar tecnologia, trazer os melhores convidados, gente que tem muito conteúdo, muita informação, para que possa ajudar você, empreendedor, você, empresário, a virar o jogo também. E hoje nós vamos conversar aqui nesse episódio 47 sobre um tema super interessante e nós escolhemos a dedo esse tema: como unir talento e visão empreendedora. Então, um ano de programa Virando o Jogo, quero agradecer a audiência de todos, agradecer a você que nos acompanha nesta trajetória, que chegamos até aqui e que teremos com certeza mais um período longo pela frente. Agradecer especialmente ao meu amigo Valmir Lima, que é o empreendedor, que é o empresário, que é a pessoa que está à frente do maior site de notícia Amazonas atual, que leva para você notícia de qualidade, que leva para você informação de verdade. Então, um forte abraço ao meu amigo Valmir Lima, que está nessa empreitada aqui juntos, para que a gente possa levar um programa de negócios e empreendedorismo até você. Quero agradecer também ao nosso patrocinador especial, a Toia Bebidas, a Toia que tem para você a melhor água com a melhor sensação de pureza, com o maior pH, e você encontra nas melhores redes de supermercados, nos melhores restaurantes do Amazonas e da região norte. Toia Bebidas é a melhor água com o maior pH para você. Agradecer também à Academia de Líderes, que está conosco ao longo desse ano, para que a gente possa levar informação, conhecimento, formar cada vez mais talentos e pessoas. E vamos agora direto ao nosso tema: como unir talento e visão empreendedora. Sabemos que é crescente a quantidade de pessoas que querem empreender. No entanto, começar essa carreira de qualquer jeito não irá aumentar sua chance de ser bem-sucedido. Muito pelo contrário, para iniciar um negócio é preciso, antes de mais nada, aperfeiçoar, aprimorar e adquirir alguns talentos como a visão empreendedora. Ter uma visão empreendedora é o grande diferencial quando se fala em negócio de sucesso, e esse é um talento que tanto pode ser adquirido de forma espontânea ao longo da vida ou a partir de cursos e treinamentos. Portanto, se você quer abrir um negócio, mas acredita que não tem uma visão empreendedora, não desista. Essa é uma capacidade que pode ser adquirida. Quem é dotado de visão empreendedora consegue, com mais facilidade, tirar as ideias do papel e partir para uma ação. Muita gente realmente pensa em alternativas para fazer algo, mas não traça nenhum plano de ação para transformar esse pensamento em realidade. Às vezes, não tem sequer a ideia de como nem por onde começar. Trazer os planos para a prática é uma das grandes diferenças entre quem tem motor empreendedor dentro de si e quem apenas sonha em fazer algo. Esse motor empreendedor é que te leva a atingir o segundo grau e muitas vezes atingir o segundo degrau e muitas vezes a virar a chave. Como relacionar o talento com o sucesso do empreendimento? Muitas vezes nós temos que recorrer aos nossos talentos. E quais são esses talentos? Uma pesquisa da Gallup, com mais de 2.500 empreendedores de sucesso, trouxe para a gente a seguinte percepção a partir de centenas de entrevistas. Dentre esses, 10 talentos são encontrados em empreendedores bem-sucedidos: autoconfiança, delegação, persistência, disrupção, independência, conhecimento, resultados, relacionamento com a sociedade, gestão de riscos e imagem. E para falar sobre esse tema, para conversar conosco, nós fizemos questão de trazer hoje um grande talento, o nosso amigo e jornalista e empresário Luiz Henrique Almeida. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde, Luiz, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite e uma ótima tarde a você que nos assiste ao vivo aqui pelo portal Amazonas Atual. Uma grande satisfação estar hoje aqui e que a gente possa ter um bate-papo bem bacana e, claro, que a gente possa ter muitos insights valiosos e ajudar, inclusive, quem está do outro lado também. Perfeitamente, Luiz. Luiz, só um minutinho que eu acho que tem alguma coisa ligada que precisa desligar, por favor. Ana, ajuda lá, gente, pra gente desligar. O Luiz Henrique Almeida, ele é jornalista, formado pelo Centro Universitário do Norte, Uninorte, radialista pelo curso técnico em rádio e TV pela Fundação Amazônica, Senac Amazonas. Pós-graduado em
e MBA em Liderança e Inovação, aliás, pós-graduando em MBA Liderança e Inovação em Gestão 4.0 pela PUC Rio Grande do Sul e MBA em Comunicação e Marketing pela ECA USP. CEO da agência Fanny, idealizador do blog Garoto do Futuro, mestre de cerimônias e repórter na TV A Crítica. A agência Fanny foi fundada em 2020, quando Luiz, até então acadêmico de jornalismo, percebeu que existia uma grande oportunidade e a chance de colocar boas estratégias à disposição de empreendedores. Como diz aquele velho jargão, dar um empurrãozinho para ganhar mais destaque. E a partir daí, começou a trazer soluções inovadoras. Nasceu com o propósito de alavancar carreiras e negócios por meio dos veículos tradicionais de comunicação, tais como rádio, TV, impresso, além das mídias digitais. São mais de 15 empresas atendidas nos segmentos de esporte, saúde, educação, tecnologia, varejo, eventos, estética e cosmética. Eu tenho a honra de, a partir de agora, virar a nossa ampulheta do tempo e conversar com o meu amigo jornalista Luiz Almeida. Tudo bem, Luiz? Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E eu vou direto ao ponto com você. Vamos lá. O que ele levou a escolher a profissão de jornalismo e o que você considera primordial para ser reconhecido nessa profissão? Então, desde criança, eu tive um contato muito próximo com o audiovisual. Eu iniciei meio que a minha carreira ainda criança como garoto propaganda, então eu fiz muitos comerciais, tive contatos com empresas de publicidade, então a partir dali eu vi que era algo muito interessante você trabalhar com parte de criatividade, de vendas, de você levar o consumidor a realmente sentir motivado para que ele pudesse comprar aquele produto que a gente estava mostrando, e eu achava realmente algo muito interessante. Fui crescendo, me interessando um pouco mais por língua portuguesa, depois comecei a me inteirar mais por jornais e aí entender de fato quais eram as notícias que estavam sendo transmitidas. A partir daí eu comecei a pensar se eu iria para o ramo da publicidade, se eu iria para o jornalismo ou até mesmo para o marketing, que são áreas muito próximas. Claro que cada uma com suas especificidades. E aí fui desenvolvendo ainda mais algumas habilidades, como o meu próprio blog mesmo, ainda na época do ensino médio, o blog Garoto do Futuro, que era mais um hobby até então, mais para escrever, enfim, falar de eventos aqui na capital amazonense. E ao fim do meu ensino médio foi quando eu realmente decidi ingressar no curso técnico em rádio e TV, para depois ver o que eu iria fazer de fato, se seria um jornalismo ou publicidade. E aí eu coloquei na balança qual que me poderia oportunizar uma experiência, uma rotina diferente a cada dia. Muitos jornalistas falam isso e, de fato, o jornalismo ele é fascinante, porque um dia a gente está cobrindo um assunto, no outro dia a gente está cobrindo outro. A gente tem, claro, uma rotina pré-estabelecida com alguns horários, às vezes, nem sempre, mas, no geral, os assuntos eles são diversos. E a oportunidade que o jornalismo poderia me dar diariamente, então foi algo que eu coloquei na balança e falei, é isso que eu quero. Legal. Publicidade talvez futuramente, né? Mas aí depois... Que possa compor uma... Claro, um complemento, né? Um complemento. E aí foi mais ou menos isso que eu realmente decidi e tenho procurado cada vez mais produzir trabalhos interessantes, não sair. E a gente vem observando muito isso, sabe, Luiz? Esse foi o motivo de nós convidarmos você para estar aqui, porque a gente destaca você como um talento mesmo, que vem numa crescente dentro da profissão. E esse talento, inclusive, esteve conosco no nosso evento pós-NRE, foi o nosso cerimonialista. Muito legal. Exatamente por quê? Porque que a gente enxerga que é um líder aí nessa profissão, nessa área, e que vem deixando, né, vem construindo um legado. E falando sobre isso, eu queria saber de você assim, em quais pilares você vem pautando sua carreira de jornalista? Eu acredito que a primeira é a credibilidade. Obviamente, a gente tem sempre que prezar por um trabalho com muita credibilidade. Então, a partir do momento em que eu tenho um contato com o entrevistado, passar o máximo de confiança para que ele realmente se sinta interessado em contar a história dele para mim, seja uma dona de casa ou não, um empresário, por exemplo. A gente aprende a lidar com todos os tipos de pessoas. Eu acredito que o segundo pilar poderia ser o diferencial, né? E é algo muito difícil você ser qual o diferencial? Qual o diferencial? É procurar sair do arroz com feijão numa reportagem, por exemplo. Eu tenho o meu lado, sim, empresarial, mas diariamente atuando como repórter de TV, às vezes a gente pega assuntos que, nossa, já fiz matéria sobre isso 1000 vezes, um exemplo.
E a gente sempre tem que procurar, de alguma maneira, fazer algo diferente. Nem sempre é possível, mas buscar um elemento audiovisual diferente, uma passagem, que é o momento em que o repórter aparece ali na imagem, diferente, sabe? Utilizar os elementos, os caracteres, alguma coisa que vai fazer com que aquela outra pessoa que está do outro lado, ela realmente possa achar interessante. Eu, enquanto telespectador, eu acho incrível repórteres que conseguem fazer transições nas reportagens, contextos, palavras que eu nunca imaginaria que eu poderia utilizar no jornalismo, e são coisas mínimas que muitas vezes fazem uma grande diferença. Eu lembro de uma época que eu estava assistindo uma reportagem de uma repórter lá do Rio Grande do Sul, da Band, na época eu já trabalhei na Band também, e ela falou que as vacas eram as estrelas do evento, era um evento de agronegócio. E eu achei incrível, ela fala, nossa, ela enalteceu as vacas, eram as estrelas do evento. E aí eu falei, bom, se eu pegar essa mesma palavra, eu posso utilizar em um outro momento, num outro contexto. Perfeito. E assim, são coisas mínimas que eu acho que você já faz um material diferente, sabe? É difícil, mas se você batalhar, pesquisar na internet, buscar essas referências, você consegue com certeza deixar uma marca registrada. Você está falando de internet, e aí eu vou até aprofundar um pouquinho essa discussão, que hoje nós temos aí o incremento da internet, internet das coisas, né, inteligência artificial, e também temos aí a LGBT muito forte, né, que é Lei Geral de Proteção de Dados, e em paralelo a isso, nós temos aí o ChatGPT, né? Como que você vê a utilização do ChatGPT, que ele precisa ser muitas vezes monitorado pela LGPD e com todo esse arcabouço de tecnologia? É complexo, muito, muito complexo, porque ao mesmo tempo em que a gente, enquanto profissional, que é algo que vai facilitar o nosso dia a dia, a gente também esbarra nessa outra questão. Será se aquele conteúdo que o ChatGPT ou até mesmo o Gemini, que é do Google, né, antigo Bard, eles estão me repassando, são verdadeiras ou, enfim, estão criando a partir de informações que eles recebem? É realmente muito, muito complicado. Mas se você usa no dia a dia para elaborar um texto, como parâmetro? Uso. Qual que é a dica que você dá, por exemplo, para quem está do outro lado, que fala, porque às vezes as pessoas pensam que é só Ctrl+C, Ctrl+V, e não é isso. Não, não é isso. Qual que é a dica para utilizar bem as ferramentas de tecnologia que estão à disposição, sobretudo o ChatGPT? Olha, o que eu observo no ChatGPT, ele gosta muito de adjetivos. Você pede dele, me ajude com um texto a respeito de tal assunto. E aí você vê aquele texto, ele é muito adjetivado. Não, vamos tirar isso daqui, porque no jornalismo a gente pode até pegar alguma coisa aqui e tal. Você pega por referências e reescreve aquele texto, porque nem sempre ele vai estar o ideal. Aí você vai lá no Gemini, que é do Google, você pode pesquisar na internet normalmente, ele vai te dar também, se você pegar o mesmo comando do ChatGPT, que são empresas diferentes, né? O Gemini, ele vai te dar um texto, mas assim, um pouco mais diferente. Eu acho, na minha opinião, que o Gemini ele tem sido muito legal, muito útil quanto a isso. Perfeito. E aí cabe a cada um de nós, no caso de um jornalista como eu, por exemplo, avaliar se isso realmente é coerente, se faz sentido ou não. Mas eu não vejo problemas e em até a gente checar utilizar. A informação, né? Sim, com certeza, porque já aconteceu de eu pedir, às vezes, informações de algum desses dois sistemas e eles me darem informações que não existem. São muito verdadeiras, assim, você olha e fala, nossa, isso aqui parece muito verdade. E eu pesquisei e não encontrei. Falei, bom, então não vou usar essa informação. Mas se for para poder sintetizar e você já pegar ali de um outro local, me ajude a reduzir esse texto sem mudar, né, o texto integral dele, mas só reduzir, ele vai te ajudar. Perfeito. E aí você precisa bater o olho para também não correr nenhum risco, quem sabe posteriormente publicar alguma coisa errada. Eu venho dizendo, inclusive conversando com algumas pessoas, que quem não tem conhecimento não vai saber usar bem a ferramenta. Não mesmo. Né? Então você precisa, muito embora ela ajude você, ela possa te nortear, mas você precisa conhecer o assunto ou pelo menos tatear o assunto para que você não incorra no Ctrl+C, Ctrl+V e falar uma besteira, uma bobagem. Crítico, com certeza, Perfeito. Porque pode acontecer, são máquinas, mas se a gente souber usar, facilita demais o nosso dia a dia. Eu, por exemplo, utilizo muito ferramenta para transcrever textos. Então, pego uma entrevista aqui, que no jornalismo a gente chama de sonora, e para que esse áudio ele seja transcrito de forma rápida, eu utilizo nesse aplicativo e me ajuda muito. Perfeito. Porque eu ficar digitando ali, então são, enfim, aplicativos de edição de vídeo também no dia a dia. Tudo isso contribui bastante para quem realmente pra gente ganhar sabe tempo, usar. né? Exato, você tem que otimizar o tempo. A gente tem muitas demandas no dia a dia, vida pessoal, vida profissional, e as tecnologias, elas realmente vêm para nos ajudar. Então, se a gente não
usá-las, elas vão ficar aí sem utilidade, e essa não é a ideia. Perfeito. Luiz, a gente está batendo esse papo aqui, para você que está do outro lado, eu estou conversando aqui com o Luiz Almeida. Ele é repórter, ele é empresário, ele é empreendedor e tem uma carreira de sucesso. Já foi repórter, já teve uma carreira passando pela Band e agora está na concorrente, está na TV A Crítica. TV A Crítica. E Luiz, me diz uma coisa, qual foi a reportagem que mais te chamou a atenção, ou furo de reportagem mais desafiador para que você pudesse noticiar? Pergunta difícil essa, mais desafiadora, porque todo dia a gente vive um certo desafio, mas existem os níveis. Eu acredito que ano passado, uma reportagem policial de um influenciador aqui de Manaus, que foi preso por rifas online e tudo mais. Não vou dizer que foi tão desafiador assim, mas foi uma reportagem que deu para dar uma robustez nela. Enfim, pegar elementos que a própria internet, as redes sociais do próprio investigado já nos possibilitavam, e o que a polícia dizia, enfim, deu para contar uma narrativa muito boa. E claro, procurar ser imparcial de certa forma, porque eu sei que existem hoje em dia veículos de comunicação que eles vão para um lado, vão para um outro, enfim, cada um tem o seu viés, não vou entrar nesse mérito. Mas a partir do momento em que eu jogo a informação para o telespectador e eu falo de diversas nuances daquela pessoa, do que é que aquela pessoa está envolvida, aí o telespectador ele vai avaliar se realmente, nossa, será que ele fez isso mesmo? Será que ele não fez? Por que ele estava utilizando esse carro luxuoso? Com que dinheiro ele fez isso? Então, através desses elementos, a gente consegue realmente incentivar o telespectador a despertar pensar. A dúvida é importante, né? Exato, é muito importante, não é você apenas só jogar uma informação, você precisa contar uma história, claro, mas com base na responsabilidade mesmo, né? Na ética, enfim, são várias situações. Mas eu gostaria de destacar uma outra que, particularmente para mim, foi incrível. É uma reportagem que eu tenho muito orgulho de ter feito, a respeito de um projeto de canoagem com indígenas e ribeirinhos na comunidade Três Unidos, que fica a mais ou menos 1 hora aqui de Manaus. Eu fiz essa reportagem há 2 anos pela Band, foi exibida em rede nacional, bacana. Mais ou menos 6 minutos, e quem é do jornalismo sabe que 6 minutos é bastante tempo. Coisa. E foi uma reportagem muito incrível. Eu tive 4 horas para produzir ela, conheci várias histórias do professor, enfim. E a época, como era uma reportagem a ser exibida em rede nacional, a partir daquele momento eu entendi que uma das minhas missões como jornalista aqui da região, e sendo daqui também da própria região, nascido e criado aqui em Manaus, nós temos uma missão muito grande de levar o nome da Amazônia, levar a missão da região norte cada vez mais ao nível nacional e internacional também. E a partir dessa reportagem eu me despertei cada vez mais e me interessei por esses temas mais da cultura. E é muito legal quando você fala isso, levar a cultura regional para o Brasil, né, e girar para o mundo, porque, por exemplo, a gente está passando agora por um momento que está tendo no reality o Big Brother no Brasil, né? E nós temos lá a Isabelle, que é amazonense. E a projeção que ela está dando para o Boi Bumbá é um negócio incrível, que nunca teve, né? Muito embora algumas emissoras já transmitissem no passado. Sem precedentes. Mas a repercussão é muito grande. Inclusive, alguns estados já convidaram os Bois Bumbás para que possam fazer apresentações nesses estados. Exato. Coisa que não acontecia. E já foi convidado também para fazer algumas apresentações no exterior. Tudo isso proveniente dessa repercussão que ela lá, enquanto participante, né, participante desse reality, está projetando o Estado de tal maneira que também projeta os bois. Então, assim, é muito legal quando a gente assume essa responsabilidade. É a responsabilidade. Eu tenho visto vários comentários de pessoas dizendo: mas ela tem levado muito nome do Garantido, muito nome da região norte por lá, ela tinha que fazer outras coisas. Gente, mas ela é da região, assim como outras pessoas também estão lá para defender de onde vieram, ela também está fazendo o papel dela. E ela está indo super bem. É claro que existe ali todo um confinamento, uma rotina no dia a dia, enfim. E aí ela precisa realmente saber se sair. Mas só dela já chegar praticamente na final, ela já é uma grande vencedora. Já pôde mostrar sobre a nossa cultura. E já levou a região norte. Já, acredito que o objetivo dela com isso já foi alcançado, certamente. Com certeza. Luiz, a gente está nesse bate-papo super legal. Eu vou convidar agora você
para que a gente possa tomar, degustar essa que é a melhor água do Amazonas, Claro. essa água que tem o maior pH, né? Ela realmente mata a sede, que é a água toia, essa bebida sensacional que nós temos aqui, ela em 600 ml e também em 300 ml. É muito gostosa, é muito saborosa. A Ana Cristiana está lá balançando a cabeça, mas é verdade, Ana. Ela mata a sede mesmo, de verdade. Ó, tô aqui. Enquanto o Luiz toma essa aguinha especial, eu quero convidar você para que a gente possa olhar agora, fazer uma prestação de serviço aqui, super interessante. Depois a gente vai voltar com o Luiz Almeida, a gente vai entrar num assunto sobre empreendedorismo, que ele também é empresário, ele possui uma agência, e a gente vou deixar uma pergunta aqui no ar para a gente, na hora que voltar, já iniciar com ele. Qual é o papel da visão empreendedora na concepção de um negócio? E daqui a pouco ele responde isso para a gente. E aí agora eu quero convidar você para que você possa apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela ou enviar o seu currículo para 98590-4300 e participar do processo seletivo de algumas vagas de emprego que nós temos aqui. E dentre essas vagas de emprego, você vai começar a partir de agora, você que quer buscar uma colocação, uma recolocação profissional, você que busca aí se colocar no mercado de trabalho, já finalizamos o primeiro trimestre, temos só 9 meses pela frente, então é hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar efetivamente. Então envie o seu currículo para 98590-4300 ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela para as seguintes vagas. Analista de compras, então você que é analista de compras, você que tem experiência na área de compras, você que já tem vivência na área de compras, vivência comprovada na negociação com fornecedores, desenvolvimento de novos fornecedores, formação de novos mix e também na negociação de prazos, para que você tenha assim, uma boa condição financeira para a empresa que você representa, você pode se candidatar à vaga de analista de compras. A segunda vaga que nós temos é coordenador de RH, então você que tem experiência na área de recursos humanos e efetivamente que tenha vivência na gestão de pessoas para desenvolver habilidades e competências, soft skills, e é importante que você também entenda de como que é importante você realizar o endomarketing dentro da organização. Então você que é coordenador de RH, você que está buscando uma colocação, uma recolocação profissional, você pode encaminhar o seu currículo para 98590-4300 ou apontar a câmera do seu QR Code, da câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Temos vaga também para confeiteiro, você que tem experiência na área de confeitaria, você que quer retornar a essa função ou quer fazer parte dessa função, é importante ter experiência comprovada como confeiteiro para que você possa atuar nessa profissão. Temos ainda a vaga de supervisor de produção, é importante que você conheça sobre esta área, que você tenha experiência na gestão de pessoas, que você consiga delegar, consiga monitorar, conheça de layout de produção, saiba como organizar o PCP da organização da qual você vai fazer parte e, sobretudo, que tenha experiência no ramo alimentício. E temos mais 2 vagas interessantes para a área comercial, você que é vendedor, você que tem experiência na área comercial em negociação, atendimento a clientes, você que busca aí aumentar frequentemente o seu salário através de ganhos significativos na área de vendas, você pode se candidatar à vaga de vendedor para Manaus e também temos uma vaga de vendedor para Boa Vista. Então você que busca essa recolocação profissional, você que é de Boa Vista ou está em Manaus e quer passar a atuar no mercado de Boa Vista, e Boa Vista que é um mercado que está muito crescente, muito abrangente. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para os meus amigos lá de Boa Vista, sobretudo para os amigos lá da Natan Congelados, acabaram de inaugurar a 2ª loja da Natan Congelados, aproveitar para enviar esse abraço para o Davi Mississippi, que está à frente desse projeto da Natan Congelados. Aproveitar também para mandar um abraço para o meu amigo Lucas do Mercado São Lucas, que também está lá empreendendo em Boa Vista. E aproveitar para dizer que temos um parceiro comercial no Amazonas e agora com uma operação também em Boa Vista, que é a Alicom Terminais. Isso dito, vamos voltar aqui com o meu convidado especial, com o Luiz Almeida, que ele é jornalista, ele é empresário, e agora a gente vai falar um pouco desse mundo empreendedor. Como é importante a gente ter empreendedores com visão de negócio. E eu deixei uma pergunta no ar. Luiz, qual que é o papel da visão empreendedora na concepção do negócio? Eu acredito que você precisa ter muito bem o objetivo, de fato, o que você quer alcançar com o seu negócio. Então, você
por mais que tenha um interesse, eu quero ter uma liberdade financeira de alguma forma, mas se você não tiver ali, de fato, uma missão a fazer, você não consegue ir para frente. Você vai ser movido apenas pelo dinheiro. Então, vai muito naquela situação de que eu preciso fazer aquilo que eu amo e a consequência disso eu vou, enfim, ter clientes, vou ganhar com isso. Isso é verdade mesmo, Luiz? Que às vezes a gente conversa com algumas pessoas falam assim, o dinheiro vem em primeiro lugar. Mas se você não gosta do que você faz, o dinheiro Não, é apenas, claro, né? claro. Agora, a gente também não pode se enganar, porque é um trabalho cansativo, né? Todo trabalho, ele cansa. Então, há com certeza momentos que a gente fica um pouco desanimado, né? Tem momentos que ele está com clientes legais, tem momentos que você não tem clientes tão legais. Empreender é desafiador, né? É desafiador, com certeza. É uma montanha-russa. Então, tem dias que você tá com um financeiro legal, tem dias que não, aí dá uma parada. Mas você precisa continuar. A vida tem que continuar. Quando você pensou na agência, você fez um plano de negócio? Inicialmente, não. Eu praticamente eu só comecei. Eu falei, eu tenho uma ideia. Na época em que eu era estagiário ainda lá na TV Band Amazonas, isso em 2020 mais ou menos, faz muito tempo, eu percebia que existia várias possibilidades. Que muitas pessoas, a partir do momento em que eu estava ali na posição de produtor de reportagem, de estagiário, me procuravam, Luiz, eu tenho uma ideia assim, eu tenho um negócio dessa maneira, me ajuda, eu preciso de uma reportagem. E às vezes cabia sim, dava pra gente inserir no próprio jornal, mas existiam algumas situações que eu pensava, poxa, não posso deixar essa pessoa com essa ideia tão interessante só aqui nessa TV. Eu posso muito bem fazer uma ponte para que ela possa participar de uma entrevista no rádio, num portal, porque eu tenho esses conhecimentos, eu tenho amigos que trabalham nesses veículos de comunicação. Então, a partir disso, eu pude perceber que eu poderia rentabilizar esse trabalho. Então, não apenas ali só fazer uma indicação. Claro que é muito válido você ajudar uma pessoa ali sem ter que cobrar, enfim, passar um contato, ajudar. Mas a partir do momento em que você, de fato, quer ampliar, quer escalar esse negócio, eu não quero só uma reportagem aqui e ficar por isso mesmo, quero ter uma recorrência, quero ganhar visibilidade com esse negócio, aí eu pude pensar, falei, poxa, existe assessoria de imprensa. E até então eu não tinha experiência com assessoria de imprensa, eu sabia que existia, não sabia fazer, tinha ali mais certas noções e eu fui estudar. Pedi ajuda de pessoas que já estavam na área há bastante tempo para me darem dicas de como que eu poderia fazer. E aí eu fui fazendo parcerias aos poucos, fui pegando ali portfólio e aí a empresa surgiu depois de um tempo. Perfeito. E hoje você já tem 15 clientes atuando em segmentos diferentes. Graças a Deus. Legal, Graças isso é muito Deus. bacana. E me diz uma coisa, Luiz, quais são os principais desafios do dia a dia nesse negócio de assessoria de imprensa? Como que realmente é desafiador? O que realmente causa estresse? O que você precisa, às vezes, repensar e colocar novamente a empresa nos trilhos? Olha, acho que a parte que é mais chata é de relatório. De relatório é muito chato. Para tudo, né? Acho que relatório é um negócio cansativo. Para tudo ser relatório é algo chato. muito administrativo, mas assim, é necessário você mostrar ali para o cliente, nossa, você foi visto nos veículos XXX, para que ele possa ver de fato. Não, deixa eu até fazer um parênteses claro. aqui. Quando eu falo que relatório é chato, por causa que é uma coisa maçante, mas é necessário fazer. Porque às vezes eu cobro as pessoas, né, da necessidade do relatório e a pessoa acaba escutando e fala, então não vou fazer não. Não, é importante fazer, mas é lógico, é trabalhoso. É trabalhoso, tempo. Essa é a palavra. A palavra certa é essa. Exato, é trabalhoso, mas necessário. Mas, no geral, num trabalho de assessoria de imprensa, eu acredito que o maior desafio é você conseguir fazer com que o teu cliente ele esteja sempre na mídia, sempre em evidência. Isso pode ser possível, mas também pode não ser tão possível, porque existem pessoas, beleza, eu consigo uma entrevista para fulano de tal toda semana. Não, esse daqui não vale, pode ser a cada 2 semanas, ou a cada 1 mês. Enfim, depende muito do negócio, do que a pessoa quer alcançar, do próprio objetivo dela. Eu lembro de um empresário que chegou comigo, Luiz, eu não quero vender. Eu tenho já o meu negócio e tal, eu quero ser conhecido, eu não sou conhecido. E aí, beleza, ele já tinha um dinheiro, então, ok, com ele a gente já não ia ter tanto problema, porque ele já tinha ali uma verba fechada para poder fazer esse trabalho, mas
o objetivo dele era realmente visibilidade. Então, vamos trabalhar isso. O que você quer? Podcast? Então, é fazer com que a gente extraia o máximo possível daquele assessorado. É saber da história dele, saber da história da família dele, da empresa dele, é saber literalmente de cabo a rabo, porque a gente pode pegar uma Mas dá pauta... para vender produto ruim? Dá para colocar na mídia produto ruim? Né? Porque, por exemplo, eu fico imaginando assim, né? Sim. Às vezes a gente tem que fazer uma triagem, né? E aí Claro. aí tem aquele produto que fala assim, não, esse produto não é muito bom, esse cara não é muito bom, né? Como que dá para vender produto ruim ou você precisa muitas vezes dizer não e você escolher quem que é o cliente que você vai atuar? O não é necessário e essas escolhas também são necessárias, porque por mais que a gente consiga ganhar um certo dinheiro com algum cliente, você de fato precisa ter um senso crítico e avaliar se o produto que ele vende, a ideia que ele te vende é boa ou não, para depois você não ter problemas futuros. Porque, por exemplo, o que pode acontecer? E eu já fiz esses exercícios diversas vezes. Gerenciamento de crise. A pessoa pode ser milionária, tem tantos negócios. E aí, digamos que essa pessoa está envolvida em algum escândalo e você não sabe. Daqui a um tempo, daqui meses, daqui anos, e você está envolvida com aquela pessoa, como que você vai gerenciar uma crise tão né? grande? Acaba respingando. Pode respingar. Claro, com certeza. Então, é muito difícil de você lidar com uma situação como essa. Então, acredito que o não, ele é realmente necessário. É você investigar mais sobre a empresa para saber o terreno em que você está pisando, para justamente depois você falar, não sabia que ele fazia isso e tal, sabe? Porque você realmente pode ser prejudicado depois. Então, é algo muito sério mesmo. Aí entra a questão ética também, né, Luiz? Com é importante certeza. a gente ter esse viés ético. Demais. Porque às vezes a gente deixa o dinheiro de lado em detrimento de você manter né, os valores e princípios. Eu me recordo que numa oportunidade surgiu uma grande chance para a gente participar de um processo que ia ter aqui, que era voltado para a prestação de serviço em órgãos governamentais. E logo em seguida estourou aquela operação da saúde. Maus caminhos. Maus caminhos, né? Então, assim, e a gente, naquele momento, a gente abriu mão de não participar daquilo. Sim, então, muitas vezes, então, muitas vezes é necessário você dizer não para que você possa continuar no trilho, né? E aí você consegue cada vez se colocar melhor e até o próprio mercado começa a te ver de maneira diferente. Exato, e eu acredito que esse não ele é válido também até para o nicho que essa pessoa quer que você ofereça o serviço, enfim, você ofereça o seu serviço para ela. Pode ser uma pessoa de um ramo que você nunca ouviu falar, enfim, que você não tenha interesse em trabalhar com aquilo. Por mais que a verba ela possa ser boa, eu acredito que você tem que avaliar. Será que eu vou gostar de trabalhar com esse ramo mesmo? Será que eu vou querer me debruçar para entender mais sobre o negócio do cliente? Porque a partir do momento em que a gente passa a ser assessor de uma empresa, de uma personalidade, a gente precisa saber de fato o que aquela pessoa faz. Então, precisamos ter respostas, enfim, para possíveis entrevistas, para não esperar só apenas ali pelo entrevistado. Você faz isso, você sabe fazer isso, tem uma reportagem para isso, você acha que dá para a gente entrar? Então, você de fato precisa saber um pouquinho de tudo. Perfeito. E avaliar muito bem isso. Falando em saber um pouco de tudo, eu quero te perguntar assim, como que você se mantém atualizado sobre as mudanças e as demandas do mercado de comunicação e se isso influencia na estratégia da sua agência? Eu acredito que a internet ela nos dá muitas possibilidades, a gente já falou inicialmente sobre isso. Recentemente iniciei esses MBAs para justamente... Eu sou muito jovem ainda, né? Não falei nem minha idade. Eu tenho 23 anos. 23 anos, Luiz. 23 anos, mas graças a Deus já há praticamente 5 anos caminhando na comunicação. Então você começou menor aprendiz na Band, né, Luiz? Quase isso. A gente pode dizer que sim, estagiário, né? Estagiário. Praticamente um jovem aprendiz, mas já na área do jornalismo. E aí, enfim, de lá já tive várias experiências. Graças a Deus, né, tem sido muito interessante. A Band foi sua ponta de lança para o jornalismo? Eu acredito que sim. Na verdade, eu acredito não. Eu tenho certeza que foi. Porque foi lá que eu ganhei visibilidade nacional. E é muito legal quando uma pessoa te reconhece nas ruas, enfim, por um trabalho muito bem feito que você faz, a exemplo daquele que eu disse do projeto de canoagem indígena. Cara, aquela reportagem para mim foi incrível. Enfim, ver o resultado dela depois é realmente algo muito mágico. Então, a partir do momento em que eu entendi de fato a minha missão, né, no jornalismo. Enfim, Luiz, são muitas antes questões. da gente continuar,
Eu estou curioso aqui com mais uma situação que eu quero te perguntar. Quem que é o seu... Em quem que você se mira para poder construir a sua carreira? Geralmente a gente olha assim, poxa, eu tenho um ídolo, eu tenho uma pessoa que eu observo, aquela pessoa que eu procuro modelar minha carreira. Em quem que você se mira? Eu não tenho uma pessoa específica, assim, essa pergunta geralmente é engraçada, porque as pessoas perguntam, você tem, né, fulano de tal, meu ídolo e tal, não sei o quê. E a partir desses últimos anos em que eu realmente comecei a viver uma imersão de fato no jornalismo, no que é ali, tá no dia a dia, no hard news, eu passei a ter muitas referências da própria televisão mesmo. Pessoas que desenvolvem um bom texto, repórteres principalmente da Band, alguns eu já tive a oportunidade. Olha, temos o Thiago Prudente lá de São Paulo, que é da Band, Laila Alac, do Rio de Janeiro, da Band Rio também, são repórteres fenomenais, que eles escrevem assim um texto, eles podem estar aqui na sala com a gente, pegam uma ampulheta aqui, fazem um texto, sabe, mirabolante, e eu fico, gente, que mágico, como que eu ia imaginar falar... Eu poderia muito bem só falar da ampulheta, mas eles podem pegar, fazer um jogo, sabe? Pegar o tempo, enfim, aquilo que a gente está vivendo aqui, e enfim, que essa conversa pode gerar, enfim, insights futuros. É uma coisa meio louca, sabe? Então, eles literalmente são filósofos, cara, inatos, e conseguem, de fato, pegar algo simples e transformar em algo maravilhoso. Então, assim, nessa questão de reportagem, eles são, para mim, incríveis. Já tive a oportunidade de conhecer os dois e realmente é muito interessante. Mas no ambiente empresarial, a gente também tem muitas pessoas que são inspiradoras. Eu acredito que um dos maiores seria Steve Jobs. Já assisti o filme dele diversas vezes e ver como que a persistência do cara foi realmente tão forte a ponto do que a Apple é hoje, enfim, todo o grupo... Se tornou a marca mais valiosa do mundo, Exato, né? Exato. Enfim, e tem muitas outras histórias, né? Eu gosto muito de procurar essas histórias. Tem a história do McDonald's também, de entender como que tudo começou. Enfim, é muito legal. Muito bacana. Legal. Eu estou aqui com o Luiz Henrique Almeida, ele é jornalista e empresário. A gente está conversando aqui sobre como que você consegue unir talento e uma visão empreendedora. E hoje, celebrando um ano do programa Virando o Jogo, esse desafio de estar aqui, chegar ao 47º episódio. Eu vou agora pedir mais um minutinho para o Luiz e vou aproveitar para falar para você da nossa Academia de Líderes, que é a maior treinamento de liderança voltado para você que é líder, empreendedor, empresário, para você que quer efetivamente virar o jogo e dar resultados extraordinários. A Academia de Líderes, que ela é realizada em 5 módulos, sendo o primeiro módulo liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo, nós temos as ferramentas de gestão, aquilo que pode te ajudar a decidir melhor, a alcançar o melhor resultado, a ser mais produtivo, a encontrar realmente soluções e entregar os melhores resultados. No terceiro módulo, nós temos marketing pessoal, a importância da sua marca pessoal, como que é importante as pessoas te verem, como que é importante, qual o rótulo que você quer deixar para que você seja reconhecido. No quarto módulo, nós falamos sobre modelos de negócios, negócios disruptivos, trazendo sempre uma visão, uma percepção do mundo e uma visão 360 de negócios inovadores que estão acontecendo ao nosso redor. E por fim, no quinto módulo, nós falamos sobre planejamento estratégico e plano de negócio. E você pode levar a Academia de Líderes para a sua empresa, in company com a cultura da sua empresa, ele todo modelado para que possa atender suas expectativas e do seu time de líderes, seus pilares. E você pode consultar agora através do www.ibvv.com.br. Retornando aqui ao meu amigo, ao entrevistado de hoje, ao Luiz. Antes disso, Luiz, eu tenho uma dica de livro, não sei se você conhece, Pense Simples, do Gustavo Caetano. Ele é um livro muito legal, muito bacana, onde nós podemos aprender como o fracasso pode moldar a mentalidade para o sucesso, através dos desafios do dia a dia, aquilo que compõe o DNA de uma pessoa inovadora. Qual que é a lógica da simplicidade para estimular a inovação? A importância de ser ágil e leve para se manter com alto potencial inovador. Então, Pense Simples, uma obra super bacana do Gustavo Caetano, vai levar você a uma reflexão sobre o mundo dos negócios e como que você pode inovar. E é interessante salientar que ele traz aqui uma história muito legal do método Negócio Simples, que o Gustavo enalteceu e começou a empreender com 19 anos. E a partir de uma ideia, ele conseguiu construir uma das empresas mais inovadoras do país. Então, Pense Simples, uma obra de Gustavo Caetano para você enriquecer o seu conhecimento. E eu voltando aqui com o Luiz. Luiz, agora a gente vai aqui para o que a gente chama de vai e vem. Esse vai e vem são
respostas curtas, respostas rápidas, para a gente conhecer um pouquinho melhor o Luiz, para a gente poder aqui partir para a parte final do programa e para essa celebração de 1 ano. Não é isso, Ana Cristina? São 47 convidados, já temos o 48º, 49º, o 50º convidado que virá aqui conosco para a gente poder virar o jogo. E hoje a gente está conhecendo essa história desse jornalista com apenas 23 anos, que também é um empresário, que criou a sua agência e hoje pode lhe ajudar através da sua assessoria de comunicação, assessoria de marketing, uma assessoria empresarial, assessoria de imprensa, para que você possa efetivamente, né, ter uma melhor visibilidade e construir aí a visibilidade do seu negócio, do seu produto e do seu serviço. Então, se você quiser maiores informações, depois você fala com a gente. Aliás, vai aparecer na tela para você. Aliás, vamos aproveitar aqui, Luiz. Qual que é o Instagram da agência? @agência Funny _ FUNNY_ tá aqui embaixo. Tá aparecendo aí na tela para você. Então você que tá aí, olha, poxa, eu preciso de uma assessoria de imprensa, eu quero dar visibilidade pro meu negócio, eu preciso que o meu negócio seja reconhecido, que ele tenha uma boa reputação, que ele passe a ter credibilidade. Você vai ter essa assessoria através do nosso convidado aqui, jornalista e empresário Luiz Henrique, que tem a agência Funny, que vai levar você a um novo patamar de conhecimento, visibilidade e comunicação com os seus clientes. Isso. Luiz, vamos lá para o Vai e Vem agora? Vamos. Esse Vai e Vem ele é super interessante, que ele traz perguntas rápidas. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Enriquecedor. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? A esperança é a última que morre. Sua maior alegria? Minha mãe. Seu diferencial? Sair do feijão com arroz. Quem é Luiz Henrique Almeida? É o garoto do futuro. Garoto do futuro. Vamos falar em Garoto do Futuro? Fala um pouquinho lá do seu blog, que a gente mencionou, mas a gente não chegou a aprofundar. Vamos falar um pouquinho sobre ele antes da gente finalizar. Era a última pergunta, mas eu quero saber um pouquinho mais e com certeza quem está do outro lado também quer conhecer um pouquinho mais desse blog, Garoto do Futuro. Bom, o Garoto do Futuro eu iniciei mais ou menos em 2015, mas já era uma ideia que eu tinha desde 2011, 12 mais ou menos. Eu era bem criança, eu tava funcionando na internet. Faz tempo, hein, Luiz? Faz muito tempo. Mais de 10 anos. E aí descobri na internet a possibilidade de fazer blog gratuito. Criei um blog ali para contar, enfim, coisas que aconteceu na minha escola. E a partir disso, alguns anos depois, eu consegui ganhar esse blog totalmente personalizado através de uma empresa lá de Belo Horizonte. Participei de um sorteio e aí eu idealizei totalmente esse blog como que eu queria. O problema dele inicialmente é que eu não tinha um certo foco. Eu só queria ter algum local ali na internet para escrever e beleza. Depois de um tempo fui me profissionalizando e comecei a ir em eventos cristãos aqui em Manaus, enfim, fazer vídeos, textos, e aí fiquei um tempo. Depois esse blog ele ficou desativado por alguns anos, aí reativei, depois desativei de novo, e há mais ou menos um ano eu novamente reativei ele para focar em conteúdos de empreendedorismo, tecnologia, inovação, principalmente o universo das startups, que eu me apaixonei. É algo muito legal, a gente descobriu uma solução inovadora, algo que as pessoas estão criando aqui para realmente facilitar cada vez mais as nossas vidas, e tenho ao passo que dá, tenho alimentado ele um pouquinho e tem sido bem legal. Bacana, e leva informação. O mais importante é a gente levar informação. Exato. E essa informação a gente conseguir contribuir, né, com a base de conhecimento das pessoas. E hoje nós temos tudo ao alcance das nossas mãos, então fica muito fácil acessar um blog, acessar as redes sociais e você interagir e ter a informação à medida que essa informação possa fazer parte do nosso dia a dia e com certeza ajudar tanto na nossa base cultural, mas também na tomada de decisão, na comunicação. Sim. E o network é incrível. Com certeza. Luiz, eu quero agradecer muito, pedir para você ficar aqui com a gente. Pode deixar. E a gente agora vai falar um pouquinho desse 1 ano aí de programa, desse 1 ano de Virando o Jogo. Chegamos até aqui, 47º episódio, isso que surgiu de um convite muito especial do meu amigo Valmir Lima, que é o empreendedor responsável por esse site sensacional, que é o Amazonas Atual,
que nos acolheu e nos deu a oportunidade de trazer para você informação, conhecimento, trazer para você esse mundo do empreendedorismo, esse mundo dos negócios. Convergir com você e conversar com você sobre diversos convidados que estiveram aqui, diversos segmentos. Já falamos aqui do segmento supermercadista, já falamos aqui do segmento farmacêutico, falamos sobre varejo, falamos sobre os órgãos reguladores, falamos sobre a questão do setor advocatício, contábil, fiscal, ou seja, pudemos conversar, pudemos levar para você informação ao longo desse um ano do programa Virando Jogo. Foram diversos convidados, e esses convidados contribuíram com certeza com o seu conhecimento, contribuíram com o seu crescimento. E o importante é que esse conhecimento faça parte, possa nos ajudar a melhorar, a crescer e a evoluir. Um ano do programa Virando Jogo, quero agradecer a você que está conosco, nos acompanha toda semana. E se você nos acompanha, passe a acompanhar, né, conecta conosco aí toda terça-feira a partir das 17 horas. Estamos aqui através dessa plataforma sensacional que é a Amazonas Atual. Um ano de programa Virando Jogo, agradeço a Deus por essa oportunidade e quero convidar você para nos seguir nas redes sociais, @marcelo.salum. E se você tiver alguma dúvida, quiser trazer para a gente uma pauta, uma sugestão de pauta, você pode também contribuir através do telefone 985 90 4300. E agora está aparecendo para você alguns episódios, né, alguns convidados que nós tivemos aqui, que trocaram ideia conosco ao longo desse ano. Mas também tem que ter controle. Né, que trouxeram para você o melhor conhecimento, para que a gente pudesse melhorar. E o conhecimento é fruto, é aquilo que vai alimentando, aquela plantinha que vai crescendo e a gente vai evoluindo. Nós trouxemos aqui o Dr. Edson Duarte, meu amigo especial que está aparecendo na tela. Antes dele, nós tivemos aqui o Tomás, que também esteve conosco, também é consultor, cada qual especialista na sua área, especialista no seu tema, que trouxeram para você muita informação, muito conhecimento. Tivemos a oportunidade de conversar aqui sobre o mundo pet, né, a importância desse mundo pet, um bate-papo muito legal, um bate-papo muito enriquecedor. Conversamos aqui como que funciona esse mundo pet, como que ele é significativo, como que ele faz parte do nosso dia a dia e pode fazer parte do nosso dia a dia. Falamos aqui sobre as novas gerações, né? O meu amigo Saulo Marques esteve aqui conosco, né? Empreendedor, empresário, à frente de negócios, conversou e trouxe para a gente muita informação gratificante, né? Dessa nova geração que vem ocupando espaço. Essa nova geração que acaba contribuindo para o crescimento, desenvolvimento e uma nova cultura. Estive aqui também com um empreendedor, empresário, CEO da fábrica Rainha Isabel, o Valmar que esteve aqui conosco, o Valmar Souto, que conversou conosco sobre a tradição de uma marca. Quais são os desafios de você manter uma marca há mais de 44 anos no mercado, levando um produto de qualidade, vencendo os grandes players nacionais que todos os dias estão aqui entrando na nossa região e trazendo produtos muitas vezes com preços mais competitivos. E aí a importância da tradição. E conversamos com várias pessoas aqui. Tive a oportunidade de conhecer e discutir com o delegado Pablo e está aparecendo na tela aí que é o Valmir Lima, que é esse empreendedor aqui que tem esse estúdio sensacional e que nos dá a oportunidade de toda terça-feira estar com você, trazendo para você informação. Conversamos também com o Adelso que ele é o CEO da Alicom Terminais, trouxe aqui uma história de muito trabalho, de uma empresa inovadora que acredita no potencial dos seus colaboradores e investe arduamente para que esses colaboradores possam crescer. Tive a oportunidade de conversar aqui com um dos maiores chefes que eu conheço, que é o Bruno Miller, que ele é gerente de produção do Grupo Natan Congelados. Ou seja, foram vários convidados que nos deram a oportunidade de trocar com você experiências, de trocar com você informação e de levar para você o melhor conhecimento. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco nesse um ano do programa Virando Jogo. Até a próxima terça-feira, comigo, Marcelo Salum.